Olá, prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 6 dessa terceira parte, Lei de Destruição. E o tema deste vídeo, Assassínio. Allan Kardec, ele formula 6 perguntas para os espíritos sobre esta questão. Questão número 746. É crime aos olhos de Deus o assassínio? Grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Então, muitas vezes nós analisamos, talvez a maior parte das vezes, sobre a respeito do efeito que um assassinato provoca na família, no seio de uma comunidade, mas sempre, ou na maior parte das vezes, do ponto de vista da vida material. Mas não é aí o grande problema. É um problema também, naturalmente, que causa um escândalo e desequilibram pessoas que acabam se desajustando, emitindo fluidos, pensamentos, sentimentos que não são úteis, ao contrário, são prejudiciais à humanidade. Mas o grande problema é exatamente do ponto de vista da evolução espiritual. Porque uma encarnação, ela é um meio, ela não é um fim em si mesmo. Ela é um meio para o progresso do espírito. E o progresso do espírito se faz com o desenvolvimento da inteligência e da moral. Então, numa determinada encarnação, nós temos esta possibilidade de desenvolver a inteligência pelo trabalho, sempre acontece, e o desenvolvimento moral. Então, a encarnação é uma oportunidade preciosa para a evolução do espírito, porque o espírito é o Filho de Deus. O corpo físico é um meio apenas. Então, há um conceito central, fundamental aqui. Questão 747. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Resposta. Já o temos dito. Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. O que é a intenção? É um efeito interno que é proporcionado pela emoção, pela provocação de instintos, pela provocação de sentimentos de natureza animal. Isso é o problema, porque quando nós cometemos o assassínio, nós precisamos ver em que grau estes aspectos da vida íntima estão envolvidos. Se há aí uma intenção de destruir, um desejo de vingança, uma questão que envolva um movimento emocional e do sentimento, que são as matrizes internas do espírito encarnado. Então aí está. A intenção é que é a causa deste movimento interno de emoções, desejo de vingança e outras, ou até apenas a defesa da vítima, a defesa da vida, a defesa de uma outra pessoa. Há toda uma intenção envolvida. Então, cada caso é um caso. Questão 748.
748. Em caso de legítima defesa, que acabamos citando agora, excusa Deus o assassínio? Legítima defesa. Só a necessidade o pode excusar. Mas desde que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra a de seu agressor, deve fazê-lo. Esta palavra deve, ela está conjugada à consciência. O julgamento, ele advém da consciência. Por isso que na questão anterior, o julgamento é pela intenção. A consciência sabe por que nós fizemos aquilo. Nós somos julgados pela nossa consciência, onde está escrita a lei de Deus. Agora, quando nós não temos consciência do ato e julgamos que isto é apenas um direito, o julgamento não é pela nossa consciência, mas pela consciência divina. Está, então, envolvido aí o anjo da guarda, que coordena o processo de evolução do seu protegido, do espírito que esteja sob seus cuidados. Então, veja, deve fazê-lo. Dever é o resultado de um entendimento a respeito da verdade. Muito bem. Questão 749. Tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Resposta: não. Quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Novamente aí a questão da consciência. Nós sabemos o que nos motiva. Quando praticamos o ato, nós sabemos o que se passa no íntimo. Nós entendemos sobre a justiça de Deus, entendemos sobre a verdade, conforme o nosso grau de evolução. Então, o julgamento, ele está nessa medida, conforme o nosso grau de evolução. Então, nós nos submetemos a um julgamento conforme o nosso desenvolvimento. Esta é a consciência. É como fala ali, culpado das crueldades. Quando se pratica a crueldade, há uma intenção. Quando se pratica um sentimento de humanidade, de compaixão, de consideração, é também um ato interno. Há uma intenção. É isto que é avaliado. Questão 750. Qual o mais condenável aos olhos de Deus? O parricida ou o infanticídio? Ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. Voltamos à questão central. Nós estamos sob a justiça que nós compreendemos segundo o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Esta é a medida do nosso julgamento. Saber se é crime ou não está dentro desse contexto. Mas quando a ignorância é maior do que nós podemos julgar, o julgamento cabe aos nossos coordenadores de encarnação, para que então seja dado o encaminhamento que nos proporcione o aprendizado. É preciso dizer aqui que em 3 questões, questão 746, é crime aos olhos de Deus? A questão 747, já temos dito,
Deus é justo. Questão 748. Em caso de legítima defesa, excusa a Deus o assassínio? E agora essa questão 750. Qual o mais condenável aos olhos de Deus, o parricida ou o infanticida? Observa que está sempre aos olhos de Deus, excusa a Deus, não é? Deus é justo, olhos de Deus. O que isto quer dizer? Consciência. É na consciência que está escrita a lei de Deus. É Deus em nós, é o Espírito. Nós, como Espírito, permanecemos em comunhão com Deus. Segundo o nosso desenvolvimento, nós apreendemos as leis de Deus conforme o nosso desenvolvimento. Este é o Deus em nós. É aquilo que eu posso compreender da justiça divina, da bondade de Deus, da sabedoria de Deus. Isto está em mim, está em nós. Esses são os olhos de Deus. É na medida daquilo que eu compreendo. Deus é justo, na medida que eu entendo. Excusa Deus, na medida que eu verdadeiramente entendo, como espírito e não como pessoa encarnada. O mais condenável aos olhos de Deus é eu, como espírito, estou vendo e entendendo o que faz a personalidade, a pessoa encarnada e suas motivações sob as influências do ego, do instinto e tudo mais, das circunstâncias, etc. Há um limite onde o julgamento cabe à nossa consciência. Há aspectos das nossas atitudes que fogem ao limite da nossa consciência. Aí quem já vai agir será o anjo da guarda, o encarregado de supervisionar a nossa evolução espiritual. Questão 751. Como se explica que entre alguns povos já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? Vou ler de novo esta pergunta. Há aspectos da atualidade relacionados com este aspecto, veja só. Como se explica que entre alguns povos já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? Resposta: o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. Basta a gente olhar para o nosso mundo de hoje, com grande desenvolvimento intelectual, em muitas autoridades pelo mundo afora, mas com pouca ou quase nenhuma evolução moral. São esses dois aspectos que definem a evolução no estágio humano: desenvolvimento intelectual, desenvolvimento moral. Só o desenvolvimento intelectual não basta. É preciso que hajam dois, intelectual e moral. Muito bem, assassínio. Muitas considerações interessantes. No próximo vídeo, nós prosseguiremos no capítulo 6, Lei de Destruição, da terceira parte do Livro dos Espíritos, Leis Morais, com o tema crueldade. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.